Você também, durante sua vida, se meteu em muita polêmica, né, cara? Levantou muita coisa, não é? Já teve tempo que diocese não queria você, e organismos, movimentos e tantas outras coisas. Como que foi passar tudo isso? Até que ponto você considera que um pouco de excesso às vezes pode ter ocasionado isso? Se você hoje reconhece talvez que pode ter tido algum excesso, alguma coisa que depois foi meio podado, que Nosso Senhor usou isso e tal, e como foi passar por tudo isso, e se hoje o Anderson é um cara que isso ajudou a amadurecer ou não, foi só perseguição e tal, e assim vai, vamos lá. Então, esses excessos são coisas que eu imputo sobre a minha responsabilidade comportamental ou por algum fator de imaturidade. Certo. Daí eu entendo que foi o problema dessa diocese e alguns outros que eu não estou me lembrando, mas que com certeza certo. Agora tem uma outra questão, que é você falar a verdade nos tempos de hoje, num tempo de uma apostasia tremenda e que essa apostasia invadiu a própria igreja. Certo. Então, por exemplo, eu fui fazer uma pregação num local, estava perto de uma eleição presidencial. E eu fui fazer a pregação e eu denunciei a pessoa que estava correndo para o cargo da presidência e eu dei as razões pela qual aborto, destruição da família, perseguição religiosa. Mas eu limei, arregacei com isso daí. Eu falei, católico não pode votar nisso. Só que, Guto, como eu não sou besta, Deus dá sabedoria pra gente, eu vou munido de escritura, de documentos de igreja, daquilo que os papas falam. Por quê? Porque eu não prego o que vem na minha cabeça. Eu quero falar do magistério da igreja. Sim. E aí, nesse dia, aconteceu que eu estava pregando, o padre apareceu, fez assim, ó, como que se cortando o pescoço. Caramba! Termina a pregação. Eu sou chamado junto com todo o núcleo paroquial. E aí eu sou convidado, junto com... A minha mãe estava comigo nessa missão, a retirar tudo que eu tinha falado. Pro público? Aí falou, o padre pediu, você vai ter que retirar isso daí, porque você deixou o povo louco. Falei, o que eu falei de errado? Falei, você ficou falando dos demônios e tal, mas depois a gente tem que ficar aqui explicando sobre esses demônios, mas denotava que não acreditava. A segunda parte foi quando ele disse que eu não posso falar do mal na evangelização, porque basta você falar o bem. Ele falou, da onde que você... Aí você falou, você citou nome de pessoas na pregação. Ele falou, isso é antiético, e falou que o partido que eu tinha denunciado não era comunista. Eu falei, eu não vou retirar nada disso, porque contra fatos não há argumentos, padre, vai dizer Santo Tomás. Eu falei, você ficou falando desse negócio dos demônios. Eu falei, me explica aqui, 1 Pedro 5,8. O diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós. Eu falei, o que é o diabo? É o poder da mente, a força do pensamento humano? Eu falei, 1 João 3,8. Aquele que peca do demônio, eis porque o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Eu falei, Tiago 4,7. Resisti ao demônio, ele fugirá para longe de vós. Eu falei, Jó 7, e Jó 1. E comecei a pegar um monte de passagem. Eu comecei a citar Santo Tomás, Agostinho, essa que eu te falei, do Papa. Sim. Eu falei, segunda, a gente não pode falar do mal, tem que falar do bem. Eu falei, me diz aqui, Efésios capítulo 5, versículo 11. E não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, denunciais abertamente. Eu falei, treva é uma coisa boa ou uma coisa má? Eu falei, Isaías 51, clama em alta voz sem constrangimento, denuncia ao meu povo as suas faltas e a causa de Jacó os seus pecados. Eu falei, pecado é coisa boa ou mal? Eu falei, mas a Bíblia está falando. Falei, você falou coisa ruim que você denunciou o nome. Eu falei assim, pessoa pública, falou isso publicamente. E São Francisco de Sales dizia, quando fores denunciar o lobo, chamai-o pelo nome e denunciai-o publicamente. E quando ele perguntou do partido, de onde que eu tirei que ele era comunista, eu comecei a falar um monte de coisas provando aquilo. E o que aconteceu? Chegou o pessoal da mesa, fala alguma coisa. Ninguém da mesa falou nada. 2 Coríntios 13:8, Guto. Contra a verdade não temos poder algum. Todo mundo ficou calado. Aí a minha mãe foi falar e o padre falou, já que vocês são tão bons de Bíblia assim, que a mulher não fale na assembleia, fora da minha igreja agora, fomos expulsos. E aí levaram, né, para uma instituição católica, nacional, que o Anderson era desequilibrado. Desequilibrado porque eu defendi a vida. Sim. Falei contra o aborto. Desequilibrado porque eu defendi a família tradicional. Eu sou desequilibrado porque eu preguei contra a perseguição religiosa, né? Aí eu entendo o que, Guto? Mateus 10:22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Nosso Senhor me fala isso na Escritura.
2 Timóteo 3,12, pois os que quiserem viver em Cristo piedosamente haverão de sofrer perseguições. Como que os santos primeiros morreram? São Paulo, São Pedro, perseguidos, martirizados por causa da verdade. São João Batista é mártir da castidade, porque ele falou contra o pecado do adultério do homem. Então, às vezes, a gente tem essas consequências mesmo por nós queremos ensinar a verdade. E como eu te disse ontem, eu não gosto de brigar com ninguém dentro da igreja. Eu sou um cara super sociável, eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto de estar na roda com os amigos, mas isso é por um amor à verdade que eu tenho. Quando eu falei contra o aborto nesse grupo, eu sabia do tipo de consequência que eu poderia sofrer. Porque dentro da igreja há uma infiltração tão grande de pessoas que já estão aprovando essas coisas e tantas outras. Eu falei, tudo bem, eu poderia sofrer a consequência. Mas uma convicção que eu tenho, eu estou fazendo isso por uma causa nobre. É pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, eu sou a verdade, João 14,6. Só que a verdade, ela tem um preço a se pagar. Então, já aconteceu um dia de terminar a pregação e você pensar consigo mesmo, isso eu não deveria ter feito? Em toda a sua vida de pregador? já deve ter acontecido algumas vezes. Aconteceu algumas vezes? Sim, com certeza. E você sabe o que foi, Guto? Eu reconheço que teve uma falha na minha vida. Uma fase, talvez? Não, uma falha na minha vida, porque assim, eu sempre meditei muito sobre os novícios. Certo. Morte, juízo, céu, inferno, purgatório. E há um tempo atrás eu acabei sendo convidado para fazer um seminário sobre isso e assim, a pregação bombou na internet. E começaram a me chamar muito para falar desses temas. E eu acho que teve algumas vezes que eu falei sobre o inferno com uma conotação de dureza, embora eu sempre terminava com a esperança que é a Nossa Senhora. Sim. Mas eu acho que às vezes eu acabei sendo um pouco duro. Por quê? Porque tem pessoas que estão habituadas no pecado que podem estar escutando a minha pregação segunda, terceira vez. E ela vai ter um processo de luta ainda para se livrar de tudo aquilo. Pode gerar um fardo, medo. Eu ainda continuo falando sobre esse tema. Sou muito convidado para falar sobre isso. Eu fui na Irlanda pregar sobre isso. Né? Viajei o outro lado do mundo para falar sobre esse tema. E assim, Guto, a quantidade de frutos que gera é muito grande. Porque a Nossa Senhora falou sobre isso 18 vezes. Nossa Senhora nunca mostrou o céu, mas em Fátima ela mostrou o inferno e outras aparições. Ou seja, Cristo prega sobre o inferno a fim de que nós tenhamos uma vida moral, correta, santa, para não irmos para lá. Então quer dizer, o Cristo não prega sobre o inferno desejando que a pessoa vá, mas vigiando a sua conduta para que você se salve. Então é um ato de amor, porque Deus não faz nada fora do amor. Mas às vezes eu falo assim, nossa, eu peguei pesado hoje, eu fui muito duro. Então assim, já teve vezes de eu terminar e ficar meio assim, sabe? Como que você aos poucos foi maturando isso para que a sua esposa às vezes ajuda nesse sentido, lhe chama um pouquinho, porque a mulher tem o poder de às vezes dizer, amor, peraí, vamos ver aqui e tal. Como que é? Essa mulher é incrível na minha vida. Como eu escuto ela. Ela já chegou a falar assim, nesse sentido? Já. Assim, apesar dela gostar muito do meu ministério de pregação, porque na verdade, eu vou contar uma coisa que eu nunca contei na vida. Não, eu não posso. Conta, velho, conta. Posso te falar como você conheceu a minha pregação? Pode. Quem apresentou a minha pregação pra ela... Por isso que é podcast. Foi um ex-namorado dela. Foi? Apresentou, escutou a minha pregação do Padre Pio e ela não gostava muito de pregador que fala forte, firme, mas falou, não, esse daí eu vou gostar, né? Só que ela terminou dele, tudo certinho. Dele, claro. Aí nós nos conhecemos num grupo de oração, viramos bons amigos e foi muito interessante o dia que eu deixei a máquina de cartão de crédito no caso da mãe dela, porque eu também tenho uma editora. Sim. E aí a gente leva os livros pra missão e o carro da mãe dela que ia me levar. Só que ele foi pra outro canto, tava com a máquina e esqueci. Aí a gente se encontrou, ela foi levar a máquina, começamos a namorar, graças a Deus casamos. Mas assim, é muito interessante. Por quê? Porque você comprou ela na maquineta, né, velho? Nossa senhora, bendita maquineta daqui pro dia, né, amor? Já marquei com ela na porta da igreja São Bento, quando eu vi a loira chegando, eu falei, Jesus, que mulher abençoada. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou convidar pra almoçar. Primeiro almoço com ela, já mandei logo um parmegiana, porque gordinho manja dos Paranauê, né? Vamos lá, a cara da Thaís dando risada ali. Mas assim, a Thaís ela é muito observadora de comportamento. E ela sabe como chegar pra conversar comigo.
Então, às vezes, se eu cometo algum excesso, tal, ela conversa comigo, quando que gostou, assim, eu escuto.